Pessoal chegando, vamos tentar sentar para que a gente comece em breve aí a assembleia sem mais atrasos. Sem mais delongas. Bom, enquanto o pessoal vai se sentando, acalmando aí, primeiro uma justificativa: a assembleia estava marcada para as 14 horas, mas nós tivemos a primeira reunião do Conselho Geral de 2014 na parte da manhã. Ela se estendeu um pouco, né, acabou quase às 14 da tarde, o pessoal saiu para almoçar. Então, por isso, o atraso um pouco maior do que o habitual hoje para a nossa Assembleia. Acho que das próximas vezes a gente pode observar em dias de conselho, marcar para as 15, para o pessoal não precisar esperar. Queria convidar pessoal. Vamos lá, pessoal. Quem é que está cuidando do som aqui? Aumenta aí o volume. Alô? 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 Melhorou? Melhorou? Então, para compor a mesa, considerando que nós tivemos um Conselho Geral na parte da manhã, que é o órgão máximo de direção do Sintrajuf, composto pela direção colegiada e também pelos diretores de base, eu acho que seria interessante convidar alguns diretores de base que quiserem compor a mesa conosco aqui para dar início à Assembleia. A Sônia, da Justiça do Trabalho de Passo Fundo, se quiser somar para ajudar aqui. Se mais algum diretor de base quiser ajudar aqui na condução dos trabalhos na mesa, fica à disposição. Por favor. Clarice? Tem mais alguém disposto para a gente poder conduzir aqui? Vamos lá, pessoal. Pazinho? Não sei. Nossa. Então tá, o Pazinho da Justiça Federal de Carazinho nos ajuda aqui também, então. Bom, a Assembleia foi convocada com dois itens de pauta: o calendário de mobilização e eleição de delegados à Assembleia Geral. Antes da gente dar início, propriamente dito, às discussões, informes, queria convidar, tem algumas entidades presentes na nossa Assembleia. Então, quero chamar aqui a companheira Bernadette Menezes, da Assurgs, para fazer uma saudação para os presentes. Primeiramente, boa tarde. Primeiro, é um prazer ver uma categoria que reúne sábado à tarde, né? Porque a nossa categoria, para a gente puxar para uma assembleia, é uma guerra. Então, sábado à tarde mostra a mobilização e consciência de vocês. Mas assim, nós somos do Fórum dos Federais, que nós tem uma organização nacional de todos os servidores públicos federais, e nos estados também houve orientação que nós organizássemos então os fóruns estaduais. Nós, junto com vocês aqui, o Sintrajuf, companheiro Marizar, que depois vai também dar sua palavra, dos companheiros da Condicef, né? Então, vários outros sindicatos conformamos o Fórum Estadual dos Servidores Públicos. Já realizamos uma atividade em janeiro, mesmo com aquele calorão horrível, né? Nós fizemos uma atividade boa na URGS, né? Com a presença da Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Pública. E também temos realizado reuniões e atividades conjuntas. Atualmente, a nossa principal atividade nessa semana é comparecimento dos membros do fórum nas assembleias de base de cada um dos sindicatos para a gente socializar e também conhecer a realidade de cada uma das categorias, né? Como é que está a mobilização e a organização. Bem, na Assurgs, como está? A Assurgs é o sindicato dos nossos colegas aqui, servidores da URGS. Né? Nós temos aqui no estado várias universidades federais, a Universidade de Santa Maria também vai tomar sua posição
segunda-feira. Nós vamos tomar uma posição sobre a greve na segunda-feira. E nacionalmente já tem um indicativo de greve da nossa federação, de iniciar dia 17, antes mesmo da data indicativa dos servidores públicos federais, né? Ontem houve uma negociação com o MEC e o Ministério do Planejamento, onde apresentaram algumas propostas, né, retorno, né, com relação à nossa pauta, já demonstrando que o governo quer desmontar a greve, ou seja, ele quer que nós saiamos, tá, para não unificar com os federais. Nós, ao contrário, queremos sair agora para fortalecer o movimento dos federais, porque ano passado nós tivemos, ainda que aquela proposta não seja a quinta maravilha do mundo, mas só foi arrancada porque houve a unidade dos federais. Então, nesse sentido, amanhã, segunda-feira, nós teremos a nossa assembleia às 14h, já deixamos o convite aqui para o conjunto dos companheiros, quem quiser acompanhar, na Faculdade de Economia da URGS, no auditório, e onde nós vamos fazer esse debate, né, com relação à greve dos federais, a nossa mobilização das universidades, que está ocorrendo em todo o país. E dia 19, o Dia Nacional de Luta, que nós vamos ter novamente, né, unificados. Então, nós temos que ver depois o que nós podemos fazer em conjunto também nesse dia, de acordo com a deliberação de vocês, da nossa segunda-feira, os companheiros do Sindicerf aqui do Estado, Previdência, IBGE, várias outras entidades que estão nessa mobilização. O pessoal da Previdência, que eu estou vendo que não está aqui hoje, eles já estão com dias de luta e paralisação, em particular no Hospital Conceição, né, já fizeram um dia de paralisação, dia 26 terão outro dia de paralisação. Nossa avaliação é que esse é o momento, né, é um ano atípico que conjuga eleições com a Copa, né, o governo não quer que tenha nenhum distúrbio, nenhum problema que atrapalhe esses dois eventos, né? Então terá que pagar para ver. Então nós queremos fazer o nosso movimento porque nós queremos os nossos direitos garantidos, né? Nós sabemos que tem várias propostas no Congresso Nacional que atacam os nossos direitos, fora que o acordo do ano passado sequer repôs a inflação. Então, nós estamos nessa batalha, trazemos aqui a nossa solidariedade a vocês e vamos lutar para que que nós estejamos juntos nessa luta, junto com os federais, para que a gente obtenha a vitória. Parabéns aí o Sintrajuf, parabéns à categoria de vocês. Obrigado. Obrigado, Berna. Chamar o companheiro Rui Muniz, vem representando a Intersindical. Bom, boa tarde a todos. Em nome da Intersindical, eu quero trazer aqui um abraço, né, da Intersindical, que vem fazendo uma discussão e uma construção muito forte em cima desse movimento, né, que está se deflagrando em todo o Brasil em nível de servidores públicos federais. A gente entende que essa é uma conjuntura extremamente ímpar, que não está desatrelada do que começou a acontecer o ano passado nesse país. Na medida em que a sociedade, os movimentos sociais foram à rua e foram pleitear melhores condições de saúde, melhores condições de educação, questões de transporte, questão de infraestrutura, se a gente for ver bem a atenção, todos esses segmentos são segmentos públicos. Significa dizer que o sucateamento dos serviços públicos nesse país está sofrendo cada vez mais uma intensificação, seja pelas privatizações, seja pela terceirização de trabalhos, além do sucateamento, também a questão da penalização dos servidores, dos seus salários. E em relação aos salários, uma das pautas unificadas aos servidores públicos federais tem a ver justamente com database e política salarial. Se nós formos ver hoje a perda salarial acumulada a partir dos acordos de greve que foram feitos com servidores públicos, de 3 parcelas de 5%, o DIEESE apresentou um cálculo na semana retrasada, se não me falha a memória, onde apresenta que, somada a inflação daquele período, com a projeção até o final desse ano, nós já temos uma perda de 26%. Significa dizer que, além, né, dessa precarização da relação de trabalho, que está demonstrada em assédio moral cada vez mais crescente, inclusive com os trabalhadores, na dificuldade das relações de trabalho, os salários também rebaixados.
Portanto, o que a gente veio trazer aqui é a certeza de que nós, sim, a nossa greve ela tem um efeito que não é só o efeito corporativo dos nossos salários, que tem que ser recomposto, mas ele também é a defesa do Serviço Público Federal, e nós vamos estar lutando aí com todos os servidores, na SURGS, né, com o pessoal da Condicef, com vocês aqui do Sintrajuf. Pode ter certeza que nós estamos organizando um movimento muito consciente e que ele faz sentido. Por último, só para encerrar, porque a Assembleia vocês têm muita coisa para debater também, só para dizer que nós estaremos fazendo um congresso agora, dias 28, 29 e 30 de março, em São Paulo, onde nós vamos estar fundando a Intersindical de fato. Nós já existimos politicamente, mas nós vamos estar fundando a Intersindical em São Paulo agora nesse congresso, e inclusive nós já passamos convite aí, né, para a direção do Sintrajuf, tá? Vou deixar uma revistinha da Intersindical, Cristiano, para vocês aí, tá? Para o sindicato, que aí vocês podem também dar uma verificada qual o conteúdo que nós estamos fazendo. Que a gente deseja, então, uma boa luta para nós, a unidade dos trabalhadores, particularmente servidores públicos federais, é extremamente importante. Obrigado. Obrigado, Rui. Chamar também aqui presente o companheiro Marizar, do Sindserf e da Condicef. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Cristiano, cumprimento toda a direção do Sintrajuf, e queria me dirigir para os trabalhadores e trabalhadoras judiciários. Quero falar em nome do nosso sindicato aqui do Estado, estou dirigente do Sindicato de Servidores Federais, Sindserf, que é parceiro das lutas dos trabalhadores do setor público ou da iniciativa privada, e também em nome da nossa confederação, a Condicef, que tratamos do Fórum Nacional das Entidades de Servidores Federais. Queria dizer que realizamos o ano passado o maior congresso da história da Condicef, no período de 11 a 17, em Beberibe, interior do Ceará, quando até então nós aprovamos a nossa pauta e o nosso plano de lutas. Nosso congresso com mais de 1.900 trabalhadores, praticamente por unanimidade, exceto 2 votos contrários e 2 abstenções, aprovamos o nosso plano de luta e a nossa pauta de reivindicação. Tiramos como linha, a partir dali, começando o nosso dever, com a nova direção da Condicef, começou em janeiro, do qual eu estou dirigente também, passamos a trabalhar conjuntamente com as demais outras entidades, na intenção de construir um grande movimento de greve geral dos trabalhadores do Serviço Público Federal, dos 3 poderes, para que possa ser atendida a pauta de reivindicação. Tratamos isto na perspectiva de dizer que os momentos são propícios para nós realizar essas nossas atividades de mobilizações. Vários exemplos estão sendo dados para nós, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, independente da esfera, seja pública, federal, estadual ou municipal, mas em especial a luta no Brasil para aqueles trabalhadores que resolveram fazer exemplo de Porto Alegre, dos rodoviários, construindo a grande greve e arrancando dos seus patrões, seja ele da prefeitura, através da Carris, ou seja ele os donos das empresas de transporte público, uma pauta de reivindicação que, de fato, os trabalhadores merecem. Nós temos outros exemplos, e somos parceiros também, da greve histórica dos companheiros garis, em pleno carnaval, no Rio de Janeiro, que realizaram aquela grande manifestação, arrancando do prefeito do Rio de Janeiro a sua pauta de reivindicação. E temos também os trabalhadores da construção civil do Rio de Janeiro, que fizeram um grande movimento. Por fim, da questão dos movimentos, nós temos os trabalhadores nossos, dos Correios, companheiros nossos, que recentemente encerraram uma greve por os direitos deles, dos planos de saúde deles, da questão do auxílio alimentação. Eu estou colocando isso em nome da Condicef, em nome do Sindserf, e que também sou diretor da CUT aqui do Rio Grande do Sul, militante do campo de esquerda na CUT, chamada CUT Pode Mais, de entender que nós temos todas as possibilidades e todos os momentos são favoráveis para nós, trabalhadores do serviço público, organizar em 2014 uma grande greve geral dos 3 poderes, em conjunto com os nossos fóruns, nossos estados e no Fórum Nacional, e também, Cristiano, construindo, como estamos tirando, dia 22, no Encontro Nacional do Espaço Unidade e Ação em São Paulo, na quadra da Mancha Verde, quando até então
vamos estar tirando uma posição de apoio à greve dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Federal. Queremos dizer que aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós já rodamos todo o interior do estado. Estamos fechando na terça-feira, que é a data limite para nós fazer as assembleias por locais de trabalhos na capital, e teremos o dia 18, um conselho de identidade da CONDCEP, teremos o dia 19 lá em Brasília e nos estados os atos para fortalecer o nosso ato lá em Brasília, e o dia 20, a plenária nacional, que nós vamos estar dizendo qual o dia que nós começaremos uma greve por tempo determinado. Queria fechar dizendo que é o histórico que eu mencionei, dos rodoviários, dos garis, dos correios e da construção civil, é de dizer de que nós estamos vivendo um movimento ímpar. Nós temos a Copa do Mundo, mas nós queremos também os trabalhadores que tenha também modelo padrão para aquilo que nós acreditamos que é um serviço público de qualidade dirigido para a sociedade, um salário digno aos trabalhadores, plano de carreira, concurso público, que queremos dizer não às EBSERBs da vida, queremos dizer não ao PL 092, que trata das fundações estatais de direito privado, e queremos dizer em especial não o projeto de lei que a presidente Dilma está tramando no Congresso Nacional para calar os movimentos sociais num processo que nós achávamos que era democrático, um projeto extremamente autoritário e que traz nos mesmos moldes do AI-5 o impedimento dos movimentos sociais de não ser tratado como terroristas. Eu acho que nós temos várias argumentações e queremos ser solidários. Não só solidário com vocês, que nós estamos aqui, a Intersindical, a CUT, a CONDCEF, a FASUBRA, a FENAJUF e o conjunto das entidades representativas dos trabalhadores, dizer que essa luta não é de vocês, é nossa, e nós vamos fazer uma grande greve para que o governo nos respeite e atende a nossa pauta de reivindicação, porque não aceitamos mais dizer que 50% do orçamento é para amortização de dívida pública que os trabalhadores brasileiros não fizeram. É com esse espírito, uma boa luta a cada um de nós e na certeza da vitória será povo mobilizado, povo na rua. Bem, pessoal, então é uma assembleia para tratar justamente da retomada da nossa mobilização. Tá, pode ser. Tá bem. Perfeito. Então tá. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então nós temos uma assembleia para discutir a retomada da nossa mobilização. Houve, desde o ano passado, deliberação da reunião ampliada da FENAJUF e das instâncias locais também aqui na nossa Assembleia Geral, no sentido de retomar a unidade entre os servidores federais para que a gente possa lutar pela campanha salarial nesse ano. E desde então, nós compusemos aqui o Fórum Gaúcho de Servidores, com a Assurgs, está aqui com o Rui, a Berna, com o Sindserf, Marizar, com o Sindesprev, Sindifaz, o ANDE, Sindicato Nacional, Sinasef e diversas outras categorias de servidores públicos federais, onde a gente pôde estar discutindo os encaminhamentos e como construir em conjunto essa luta no ano de 2014. De acordo com o calendário tirado no Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais, o primeiro ato dessa campanha salarial foi o lançamento nos estados no dia 22 de janeiro. Houve o lançamento da campanha em diversos estados da federação e aqui no Rio Grande do Sul, em particular, nós encaminhamos a realização de uma entrevista coletiva com a imprensa na manhã do dia 22 e na parte da tarde essa atividade que a Berna citou, que foi uma atividade na Faculdade de Economia da URGS, com a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, sobre dívida, orçamento e serviços públicos, uma atividade, aliás, que, né, apesar do período, do calor, estava lotado o auditório, foi um belo lançamento. Isso foi precedido, inclusive, também da fixação de diversas faixas, cartazes em alguns pontos da cidade e locais de trabalho das categorias,
que são as faixas que, inclusive, vocês viram em frente aos tribunais, né, e outros pontos de Porto Alegre. Após isso, nós fizemos no final de janeiro, início de fevereiro também, reuniões com todos os tribunais regionais, TRT, TRE, TRF, reuniões nas quais nós entregamos a cada um dos presidentes dos regionais a pauta de reivindicações da categoria. Porque entendemos que cabe também aos presidentes dos regionais trabalhar para o atendimento das nossas reivindicações. Não basta o presidente do tribunal pedir o fim da greve, né, cobrar percentual, depois pedir compensação, e não se empenhar para solucionar o movimento de reivindicação. Afinal de contas, cada um deles possui assento nos colegiados nacionais e, portanto, tem condições também de se empenhar para nos ajudar a avançar. No dia 5 de fevereiro, como segunda data do calendário nacional, houve um ato nacional em frente ao Ministério do Planejamento, em Brasília, do conjunto dos servidores federais. Pessoal, tá ruim. Pedir só um pouco mais de silêncio para a gente continuar aqui. No dia 5 houve esse ato nacional em frente ao Ministério do Planejamento e uma comissão dos servidores foi recebido pelo Ministério e o governo se comprometeu a responder à pauta de reivindicações até o Carnaval. Bom, como alguns devem saber, outros devem imaginar, não houve resposta do governo, que também não é nenhuma surpresa. No dia 8 de fevereiro, na ampliada da FENAJUF, foram aprovadas as pautas específicas e unificadas dos servidores. Inclusive, acho que não foi distribuído, mas pedi para distribuir as pautas específicas, unificado, o calendário. Da pauta unificada, eu destacaria principalmente os itens da database, que é, acho, o carro-chefe da unidade dos federais, a negociação coletiva, a antecipação da parcela de 2015 também para 2014, e a luta contra a restrição do direito de greve, né, de projeto de iniciativa do governo que tramita no Congresso. Foi aprovado também uma pauta específica dos servidores do Judiciário Federal nessa ampliada da Federação, sem perder de vista que o foco é a unidade com os federais. Na pauta específica, principalmente, né, também destacar alguns itens, vocês vão receber ela toda por escrito, hein? Daqui a pouco. A Théo está separando. Mas a reposição das perdas salariais, nossa categoria em particular já tem um índice de perdas acumuladas desde 2007 de 37%, um dos maiores do Serviço Público Federal. A construção do plano de carreira, né, e para isso foi constituído um GT nacional para discutir o projeto de plano de carreira e um GT estadual também aqui no Rio Grande do Sul, que inclusive teve uma reunião ontem aqui na sede do sindicato para dar início aos trabalhos. E também a federação encaminhou um calendário de mobilização, que é o que também a gente precisa estar deliberando aqui. O calendário de mobilização previu inicialmente uma semana nacional de mobilização entre os dias 24 a 28 de fevereiro, e o nosso sindicato aproveitou essa semana para realizar uma rodada estadual de assembleias de base, para que os colegas de Porto Alegre, de todos os locais de trabalho do interior também, pudessem estar avaliando o calendário, que prevê ainda o dia 19 de março como o Dia Nacional de Mobilização dos Servidores Públicos Federais, que vai ter um ato em Brasília nessa data. E seguido de uma reunião ampliada do Fórum Nacional de Entidades dos SPFs também. No dia 20 tem já marcada uma ampliada da federação, que vai avaliar o cenário, tendo em vista a construção da luta nos estados no dia 19, e também foi encaminhado já um indicativo de greve para a primeira quinzena de abril, em conjunto com as demais categorias de servidores públicos federais, muitas delas que já estão com greve marcada para março, inclusive, né, como a própria Fazubra, Condicef, que deram um informe na nossa Assembleia. Enfim, em linhas gerais, são os informes que nós temos da situação e do calendário. A proposta da direção para ser avaliada por essa Assembleia e que foi aprovada pela manhã no Conselho Geral, com a presença dos diretores de base,
é de que nós possamos fazer uma paralisação de 24 horas no dia 19 de março, observadas as deliberações das assembleias de base, porque houve locais em que se deliberou por 2 horas, respeitadas essas deliberações, com a realização de um ato público na Justiça Federal, ou buscando construir e agregar também outras categorias, mas em frente à Justiça Federal, principalmente porque é o único ramo do Judiciário que não efetuou o pagamento do reenquadramento. Diferente da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar, inclusive. Até lá, fazer a construção dessa paralisação a partir da direção do sindicato e também das comissões de mobilização que foram formadas nos prédios em Porto Alegre, nas assembleias de base. E, além disso, enviar, claro, uma caravana a Brasília no dia 19 também, enquanto se realiza o ato aqui, vai estar ocorrendo esse ato em Brasília, para participar do ato conjunto entre os servidores federais. A proposta da direção é uma representação de até 10 colegas, dentro daquela delegação que nós vamos eleger aqui para ampliada. Os delegados que quiserem, todos aqueles delegados eleitos, que puderem e quiserem ir a Brasília no dia 19 para participar do ato, a direção está garantindo a ida deles. Enfim, eram essas as propostas, a proposta e os informes. Salientar também, desculpa, que no dia 19 a ideia é que seja feito esse ato com uma assembleia de avaliação do cenário, também lá em frente à Justiça Federal. Bom, isso foi encaminhado, mas a gente pode... Foi encaminhado de manhã. Então, pessoal, considerando que os pontos se confundem, tanto a eleição de delegados como o calendário de mobilização estão ligados, eu proponho que a gente faça uma rodada de intervenções para ambos, né, e depois se passe a eleição dos delegados, né, e se analise depois também os requerimentos apresentados pelo Edson. Tem também, não constou da pauta, mas se não houver problema, vai ser realizado também o Encontro Nacional dos Servidores da Justiça Eleitoral. Estava inicialmente marcado para o dia 29, estão discutindo data, a ideia é que seja no dia 5 ou 6. 5. Perfeito. Buenas. Acho que não, mas... Tá. Bom, eu sabia, enfim, dia 5 é o Encontro Nacional dos Servidores da Justiça Eleitoral. Nós trazemos uma proposta de enviar 2, que podem ser eleitos aqui, se não houver problema, se todos estiverem de acordo, que a gente tire esse encaminhamento também. Tá bem? Então, podemos abrir para intervenções de 3 minutos. Eu pedi para a Sônia me ajudar para pegar as inscrições. Se puder, o pessoal se inscreve aqui com ela. O Carline, já o primeiro, vamos pegando todos os inscritos, a gente já avalia se precisa abrir para mais, não. Quem quiser se inscrever, Elisete. Se quiser fazer. Não, vou fazer. Tá. Carline primeiro, Elisete segundo. Zé. Só 3 inscritos, então tá. O Zé. Quem mais? Bom, a gente pode também, começando, as pessoas vão se inscrevendo, eu proporia um limite aí até, sei lá, 12 inscrições. Final da fala do Marcelo, pode ser. As pessoas que quiserem se inscrever, o Rui já está se inscrevendo lá também. Só antes de começarem as intervenções, fazer um registro, né, da ausência da companheira Silvana, está ausente hoje, né, componente do coletivo Viva Voz, está em licença saúde, está
certamente não está longe da luta, é uma companheira histórica, aqui dirigente histórica do nosso sindicato, do movimento sindical, está batalhando, está numa outra luta muito grande, afastada, mas queremos só fazer o registro do nosso respeito e toda a nossa solidariedade, tenho certeza que mais essa luta também ela vai passar por cima, como tantas outras. Kaline, pode começar 3 minutos. Vou pedir para o Pazinho me ajudar aqui. Bom, boa tarde, companheiros e companheiras. Quero começar retomando o conteúdo da última assembleia que a gente participou lá na Justiça do Trabalho. Infelizmente eu não pude estar na assembleia em Porto Alegre, porque eu estava a trabalho em Santa Catarina. Mas eu quero dizer que ou alguém está enganando ou alguém foi enganado. Porque na última assembleia, o Paulo Oliveira fez uma grande saudação de que finalmente a oposição estava defendendo a luta contra a PEC 59 e esta era uma prioridade dessa direção. Com essas palavras, quem estava lá testemunha comigo. Para minha surpresa ou não, o último boletim do sindicato não fala uma linha sobre isso. Exatamente uma linha sobre isso. Ora, companheiros, aqui não dá para viver de discurso. O discurso não vai encher o bolso de ninguém, nem vai fortalecer a classe nem a categoria. Eu chamo o Paulo a responder sobre isso. Qual é o problema? Ou enganou ou está sendo enganado. Segunda questão, companheiros, eu acho que saúdo a presença dos companheiros aqui, a luta precisa ser unificada, é verdade. Agora, a unificação com os servidores federais não pode esconder um fato que eu acho que eles não sabem, de que a categoria está vivendo um processo de explosão. Explosão. Essa semana, ou semana que vem, está sendo prevista a votação de um projeto de lei que vai criar uma carreira única dos servidores do Supremo Tribunal Federal. O STJ está com um projeto na boca. O TSE já tentou algo do tipo. E não tem uma linha nesse boletim. É a explosão da nossa conquista nacional. Levamos 20 anos para construir a FENAJUF. Levamos 20 anos para chegar até aqui. Um quadro unificado para lutar junto. Servidores judiciários de todo o país. E frente ao desmoronamento, o silêncio. Mas pode ser pior, meus companheiros. 1 minuto. Pior é a pauta aqui que o Cristiano sugeriu distribuir, que diz que na nossa pauta específica, e a proposta é que ele faça greve por isso, a proposta dele sobre a greve é essa, é criação de grupo interdisciplinar paritário entre FENAJUF e tribunais superiores para discutir carreira e condição de trabalho, vírgula, não apenas GT para tratar de carreiras específicas isoladas dos tribunais superiores. Ou seja, é uma resolução que aceita discutir carreira específica para o STF, que aceita discutir carreira específica para o STJ, que assina embaixo da explosão da categoria dos trabalhadores do Judiciário Federal. Olha, meus companheiros, quem está dizendo que vai fazer luta para aumentar salário aqui, ou está enganando ou está sendo enganado. Porque a posição do STF é aumento para o STF e não aumento para o resto. E nós podemos fazer uma boa greve unificada com os nossos trabalhadores. Mas se o Supremo não defender reajuste para todos os trabalhadores, nós não vamos ter. E precisa romper o silêncio e falar exatamente o que está acontecendo. Na minha opinião, meus companheiros e companheiras, nós precisamos urgentemente nessa ampliada eixar a defesa da unidade nacional dos trabalhadores do Judiciário Federal. Condição necessária e única para ter reajuste para todos nós. Olha, Marcelo, a gente pegou algumas intervenções aqui, inscrições, a Elisete, Zé, Rui, Eduardo Dutra, Laine, Mara, Cristiano, Paulo Guadanin, Loguércio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem? Loguércio. Mais alguém vai se inscrever? Além desse, Fagner. Não. Está aberto, Sérgio. Não, nós estamos perguntando se mais alguém quer se inscrever. De acordo com o número de inscrições, nós temos quantas são, Sônia?
temos 12 inscritos para falar. Tem acordo? Então tá. Não, se inscreveram após o Logércio e o Fagner. Podemos encaminhar assim? Se tiver problema, a gente submete ao plenário. Tranquilo. Então tá. Elisete, por favor. Boa tarde, colegas. Né? A gente teve a reunião hoje de manhã. Microfone. Microfone. Boa tarde. Tá. Então, a gente estava aí na reunião hoje de manhã, uma reunião longa, né? Quase não conseguimos almoçar, né? Para conseguir dar conta de uma parte da pauta, né? Bom, eu queria primeiramente fazer um elogio a quem compôs aquela arte do cartaz da campanha, né, do Serviço Público Padrão FIFA, né, é o que está lá no nosso cartaz. Acho que ele devia estar por aqui, ficou muito bonito o cartaz. Eu queria lembrar que também estavam nos cartazes lá em julho e nos meses seguintes, né, uma menção a uma crise de representatividade política, né? Estavam nos cartazes também referências a que as pessoas não se sentem mais representadas pelos partidos políticos, né? Não se sentem mais representadas pelos parlamentares que elegeram. Estavam nos cartazes também referências à violência crescente, né, que nós estamos aí enfrentando no dia a dia. Eu peguei alguns dados na internet, dados confiáveis que podem ser acessados assim por qualquer um aí, né? Então consta então nesses sites que eu pesquisei, né, que nós estamos enfrentando uma média de 50 mil homicídios anuais, né, que 22.694 jovens entre 15 e 19 anos morreram em 2010, né, em virtude da violência. Pesquisas apontam que 49 mil pessoas, um quarto da população, vivem com meio salário mínimo, e muitas pessoas vivem sem salário nenhum, não têm salário nenhum, né? Temos ainda a violência de uma política tributária calcada no consumo, né? Totalmente baseada no consumo. Quanto mais se consome, mais tributação, mais o governo arrecada, né? Temos aí também um número significativo de analfabetos na faixa dos 13 aos 15 anos, né? Vem havendo um crescente aumento de analfabetos nessa faixa etária. Então, são sites confiáveis, está aqui os dados, eu trouxe, inclusive, se alguém quiser pesquisar depois, tá? E temos aí também o Marco Civil, né, que trata do acesso às informações constantes da internet também, que a gente não ouviu nenhum comentário sobre isso, que também talvez fosse um assunto interessante de se tratar, porque daí não teríamos acesso a essas informações. E a nossa campanha salarial, né, eu acho que nós precisamos trazer os nossos colegas para o ato aí do dia 19. Tempo. Não está nos restando muitas opções aí, né? Nós precisamos trazer os nossos colegas para o ato do dia 19. Precisamos, coloquei lá na reunião de manhã, precisamos lotar o pátio da Justiça Federal de indignação, né, gente? Porque é um absurdo o que está acontecendo com a gente, né? Nós estamos aí sem reajuste, sem rumo, sem saber que caminho tomar. Acho que essa questão de ir lutar por uma database, por uma reposição das perdas inflacionárias, eu acho que foi um excelente caminho, né? Acho que nós temos que colocar isso para os nossos colegas e trazer os nossos colegas para a mobilização do dia 19, porque não está restando muita coisa para nós aí, frente a todos esses problemas, todas essas mazelas aí que a gente está enfrentando, como colocou o Marcelo aqui, o projeto de lei 59 aí, né? Então, é isso aí. Valeu. Obrigado. Próximo inscrito é o Zé, depois o Rui.
bem, gente. Aliás, Elisete, eu vi outro dia, né, essa questão da campanha, uma matéria na parte esportiva do Correio do Povo, alguém da FIFA falando bem dessa campanha, gostou, entenderam como elogio. Né? Mas é uma discussão polêmica pra caramba isso. Mas vamos lá. Acho que assim, eu queria reforçar, pessoal, algumas questões aqui colocadas pelo companheiro Carlini, na verdade, principalmente nessa falta de críticas, né, ao momento interno dentro do judiciário que a gente está passando. E que isso tem que ser colocado na discussão, no processo de retomada da mobilização em nossa categoria. Né, além que o Carlini falou na PEC 59, que vem aí para retirar direitos de servidores do Judiciário Federal e Estadual, né, nesse último período, o Supremo e a cúpula do Judiciário, Joaquim Barbosa, caminharam 2 projetos ao Congresso, preocupados com os servidores. Um criando cargos em comissão dentro dos gabinetes do ministro Supremo e outro aumentando o próprio valor dos cargos em comissão. Essa é a real preocupação da cúpula do judiciário com os servidores em todo o país. E eu acho que não tem, na verdade, né, nem vou falar, na verdade, se não tem nada nesse boletim, porque como o Carlini citou, mas isso não tem sido enfrentado de maneira efetivamente firme, porque a maioria, seja aqui a direção do nosso sindicato, seja lá na FENAJUF. E eu acho que a gente tem que fazer essa crítica ao processo que está constituído em relação a essa postura interna do judiciário. É a implementação do PJE, aí na Justiça do Trabalho, em cumprimento de metas, sem realmente atacando a saúde dos servidores, sem efetivamente garantir direitos e melhores condições de, salário, de trabalho e salários. E aí, sim, o mais absurdo, mais recentemente, é a proposta das carreiras isoladas, né, que eu acho que é importante o pessoal do Executivo estar aqui, porque se vier isso, né, a categoria já sabe. Na verdade, boa parte da categoria que está nos estados está apavorada, porque sabe o que isso representa, mas nós não estamos vendo, nem aqui, nem na Federação. A Federação largou uma matéria depois que o Sindicato de Brasília largou. E tem crítica lá na base de Brasília com relação a essa matéria do Sindijus. E talvez seja por isso que a Federação e o Sindicato do Rio Grande do Sul também não falem disso. Porque, na verdade, sabem que isso ataca um setor da categoria e tem gente preocupada com os acertos que foram feitos nos estados e lá em Brasília, em cima dos processos da eleição dos sindicatos. Sabe? Eu acho que isso tem que ser enfrentado, porque isso vai aniquilar com a nossa carreira, e isso está lá, tendo aval do presidente do STF, tendo aval de ministro Supremo, tendo aval do presidente do STJ. E nós não estamos vendo falar sobre isso. Ou alguém acha que separando o Supremo, os tribunais superiores da gente, qual é a realidade que nós vamos ficar? Muito pior do que nós já estamos hoje. E eu acho que é fundamental dar início, porque que nós temos questões aqui. Os colegas da Federal, tem vários colegas da Federal aqui, são os únicos no país, né, que não receberam o reenquadramento da lei de 2012. Sabe? E isso é uma questão central, 4, 5 mil reais ali, quando é pago muito mais nesse período para questões dos magistrados. E eu acho que é fundamental que a gente faça essa discussão, e por isso que propusemos o ato na Federal dia 19 como elemento de retomada da mobilização, para que a gente possa cobrar essas questões. Para finalizar, eu vou só deixar aqui, quero pedir o protocolo da direção, é um documento assinado por a ex-direção do sindicato, pedindo um espaço, nos mesmos espaços que foram publicadas matérias que nós criticamos em relação à questão das finanças. Quero protocolar e um direito de resposta à ex-gestão do Sintrajuf em relação à questão das finanças do sindicato. Rui, 3 minutos, depois Eduardo. Bom, nós da atual direção, que temos vários pedidos de direito de resposta já protocolados ao longo de vários anos, nunca respondidos. Bueno, gente, hoje vou pedir, por favor, para as pessoas, mais uma vez, pedir para respeitarem a fala dos colegas aqui na frente. Senão ficar difícil. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje reunido porque tem todo um processo, né, de mobilização sendo construído ao longo dos últimos meses. Desde o final do ano passado, quando a ampliada da FENAJUF deliberou que nós iríamos construir a luta salarial unificada com o conjunto dos federais, a gente tem trabalhado aqui no Rio Grande do Sul, trabalhado pela refundação do Fórum Gaúcho dos Servidores Federais, que é um acerto. Estão aí os companheiros hoje prestando solidariedade à nossa categoria, né, companheiros que vão estar juntos aí, provavelmente no mês de abril, já no andamento da nossa mobilização unificada. E é fundamental a gente separar, né, limpar o meio de campo em relação a algumas coisas. É claro que a PEC 59 é um problema, e nós estamos tratando, inclusive teve matéria
divulgando que nós estivemos com o Paim lá em Brasília, porque aqui em Canoas ele não nos recebe. Pedimos para reunir em Canoas e ele disse que não nos recebe aqui, recebe só em Brasília. Nós viajamos a Brasília, aproveitamos uma agenda, falamos com o Paim sobre isso. Os outros 2 senadores do Rio Grande do Sul nós pedimos também, até agora não responderam o pedido de agenda para a gente poder tratar da PEC 59. Então, isso está sendo tratado, né? Não é verdade que não está sendo tratado. E agora o problema do STF, né, é o mesmo problema que eu vejo nos últimos anos e eu vejo agora também. Se cria sempre algum tipo de distração na categoria, e agora o novo bode na sala é a gage de 190%, que o Distrito Federal está debatendo. Ninguém mais no país inteiro está debatendo isso. Que é para nos descolar justamente daquela proposta que pode nos levar a alguma vitória. E é essa a proposta que a gente vem trazer aqui, né? Qual é o processo mobilizatório que vai nos levar a algum resultado, possivelmente? É a gente fazer uma greve isolada contra o STF? É a gente pautar o STF? É isso? Minuto. Ou é a gente unificar com os colegas do Serviço Público Federal? Fortalecer as nossas fileiras? Trabalhar uma pauta conjunta, que é o que nós estamos fazendo há muito tempo. E fazer uma grande greve unificada para estabelecer uma mesa de negociação, para que tenha acordo orçamentário. Tendo acordo orçamentário com o Judiciário, eu tenho absoluta certeza de que não é o STF que vai barrar reajuste de database para o Judiciário Federal. Não vai ser o problema. O problema a gente sabe qual é. Tivemos já vários ministros que disseram, não, tem acordo, mas o governo não quer pagar. Sempre foi esse o problema. E agora nós queremos uma solução para esse problema. Então o momento não é de criar distrações, de ficar vir criticar a direção, não tem problema, pode criticar à vontade, tá? Acho que é natural, é da democracia, é saudável para a nossa construção coletiva. Agora, nós temos que focar no que é essencial para nós. Ou nós mobilizamos, ou nós aderimos à campanha unificada, de fato, com gente na rua, com grandes atos chamando a atenção em Porto Alegre, ou nós ficamos à margem desse processo e a gente sabe que quem não mobiliza, quem não constrói a luta, não leva a nada. É isso que está em jogo aqui e nós precisamos, de fato, hoje, marcar na história do Judiciário Federal Gaúcho o primeiro passo da próxima grande vitória que nós vamos ter. Eu acredito nisso e eu quero que os colegas também acreditem, porque se ninguém acreditar, a gente não conquista. Obrigado. Eduardo, depois Laine. Boa tarde, colegas. É uma satisfação vê-los aqui hoje, ver essa plateia cheia, bastante gente aqui, num momento importante para a nossa categoria, que vai ser o próximo ato do dia 19, né? Um ato que inicia uma batalha por recuperação salarial, um ato que marca o início de uma caminhada que Deus queira será vitoriosa, vai terminar bem. E eu quero provocar aqui, dialogar com esse assunto, que é a criação do superservidor do STF. Eu tenho dúvidas quanto ao posicionamento contra isso. Eu acho que isso tem que ser debatido, temos que pensar bem. Sou o diretor do sindicato. Só um pouquinho, Zé, por favor. Tá bem? E eu acho que tu tá certo, José, nós temos que conversar sobre isso, né? E eu acredito que, reajustando o STF, nós temos uma chance de conseguir ir atrás disso. Eu não acho que devemos descolar, não é para deixar descolar, claro que não. É óbvio que isso é injusto, isso é muito injusto. Nós somos servidores do mesmo quadro, isso é muito injusto. Agora, conseguir equiparação com Câmara e com Senado, que são carreiras distintas, é muito mais difícil do que conseguir equiparação com o STF. Temos que pensar nisso. Não é para dizer amém, mas não é para fazer greve contra nossos colegas. Não é para fazer greve contra o ministro que pediu aumento para servidor. Pediu aumento para alguns, tudo bem, é errado só para alguns. Vamos convencê-lo de estender a todos os demais. Afinal, esse é o nosso objetivo. Agora, o foco, o inimigo, quem é? Quem é que não quer pagar? É o governo federal. É nesse ponto que a gente tem que chegar. E é por isso que tem que se criar uma luta forte, organizada, acertada, o alinhamento com os outros servidores federais. O foco é atingir a administração, que é quem tem a chave do cofre, que é quem paga juros enormes, né? Que paga aí mais de 20% do PIB só em juros, né? Um governo que alega que não tem dinheiro, mas deixa a dívida crescer 110 bilhões de um ano para o outro.
Quer dizer, não tem dinheiro para o servidor, não tem dinheiro para isso. Mas para obras, para outras coisas, existe. Muito bem, está certo, tem que aplicar em obras, mas tem que pagar bem o seu servidor. Não é economizando com o servidor que nós vamos salvar o país. A dívida aumenta 110 bilhões por ano. Além do que se paga de juro, mesmo com superávit primário, que se faz todo aquele esforço para economizar 120 bilhões, mas os juros são 220. Né? Uma dívida de 2 trilhões, ela custa 220 bilhões por ano para o país. Então, não é o orçamento do judiciário que vai afundar o Brasil. Com certeza não é. Então, é acertada essa movimentação, vamos começar a lutar e quero sim debater essa questão do superservidor. Temos que tratar com estratégia com isso. Não é simplesmente fazer greve contra a colega. Concluindo, Eduardo. Bem, muito obrigado. Obrigado. Laíne é o próximo. Boa tarde, companheiros, companheiras. Primeiro eu quero dizer uma questão. Parece aqui que eu estou aprendendo a ser sindicalista. Me parece que eu ingressei recentemente numa categoria que não tem um histórico de lutas no Brasil. O problema no país, dizem alguns, que é a questão da memória, a questão do esquecimento. Eu acho que é a questão do esquecimento daquilo que nos interessa esquecer. Nós somos uma categoria pioneira em lutas no país que buscou e conquistou melhorias no trabalho, no serviço, na qualidade de trabalho e de serviço, e nas condições, e também salariais, que fez greve, inclusive sozinha, alavancou greves no país inteiro. A primeira categoria a buscar tudo isso. Então, eu gostaria de reavivar algumas memórias, né? Em primeiro lugar, não sou jovem, então jovem nessa categoria, eu sou aposentado, vou completar 3 anos de aposentado, para quem não sabe. Fui servidor da Justiça do Trabalho, 61 anos de idade, continuo lutando, continuo na luta. Tempos atrás, um colega e grande amigo meu, Elmo Wais Rodrigues, que infelizmente por motivos de saúde também não está presente aqui, numa oportunidade, disse para mim, numa assembleia lá em Brasília, numa das lutas lá nos anos de 90, 94, por aí. Lá ainda aquelas velhinhas ali de cabeça branca, lutando ainda na luta, olha só. Será que nós um dia estaremos também nessa luta ainda? Esse meu companheiro, eu gostaria muito que nós, quando tivéssemos de cabelo branco, não precisássemos mais lutar. Já tivéssemos conquistado tudo que a gente gostaria enquanto trabalhador, enquanto patriota, enquanto brasileiro. E estou vendo aqui o Logues, cabecinha branca, o outro companheiro ali, cabecinha branca. Eu, por sorte, ainda não tenho todos os cabelos brancos. Não pinto. Ainda. Mas sou vaidoso, se tiver que pintar, eu vou pintar. O Zé, cabelo branco, quem diria? Então eu quero dizer também nessa questão da luta, e falando no Zé, eu quero ser solidário com o Zé, e acho importantíssimo essa reivindicação que ele fez. Eu vim hoje disposto a fazer isso nessa Assembleia, de direito de resposta pela diretoria que saiu da direção do sindicato com relação às contas e ao caixa do sindicato. Enquanto sindicalizado, eu quero esta resposta. Eu quero saber onde é que estão os pingos nos is. Porque essa diretoria que saiu, eu também participei com alguns companheiros deles em gestões anteriores. Eu também fui diretor nessa nossa entidade em 3 mandatos, em 3 gestões, 3 anos cada uma. Posso falar alguma coisa na questão da história da nossa categoria. O que me preocupa também, além do problema apontado pelo Carline, é que o Sindijus DF foi a única entidade de servidores públicos que entregou um ofício endereçado ao ministro Marco Aurélio com relação a essa questão dos supersalários. Não foram convidados, assim como nós não fomos convidados a participar dessa discussão. Então não queremos nada empurrado goela abaixo. E aí também vem cobrar publicamente o que o sindicato está fazendo e a nossa federação também. Enquanto ficamos na disputa de figurino, de ocupar espaço, de quem é mais bonito, na questão de, por exemplo, desfiliação à CUT, como aconteceu com a federação, possivelmente essa discussão vai voltar de novo para minha infelicidade, nessa discussão vai voltar aqui no nosso sindicato. Se preocupa com essas questões pequenas, enquanto as questões que realmente interessam ao conjunto dos servidores não estão sendo atendidas, não estão sendo buscadas.
Conclua, por favor. Então, essa questão da cúpula do judiciário também tem mais uma questão de que eu quero que o Sintrajuf e a FENAJUF busquem para o conjunto de servidores a volta aos nossos salários de anuênios. Concluindo, Laine. Concluindo, se não puder ser melhor, como está sendo a PEC 63/2013, que quem não conhece, é 5% a cada período de 7 anos, limitado a 35% de valorização dos membros do Ministério Público e dos magistrados, nos salários, valendo, quando ela for promulgada, se for promulgada, valendo a retroatividade da contagem do tempo, porque ela já começar a receber. Então, eu gostaria de deixar essa minha colaboração para que a gente possa realmente buscar as lutas que interessem ao conjunto de servidores. Obrigado. Pessoal, a gente sempre tem um pouco de tolerância, mas pedir para o pessoal se ater ao tempo, para a gente respeitar. Laine, ninguém passou, falaste quase que 5 minutos, só por isso. Não falou. Mara, por favor. Boa tarde. Gente, primeiro eu quero fazer um esclarecimento, né? Porque várias pessoas me perguntaram, né? E não tem a informação de que eu, apesar de ser diretora da FENAJUF, não estou licenciada. Tá? Eu estou lotada na 3ª vara de Porto Alegre aqui, tá? Aí, assim, fiquei preocupada agora com as falas, sabe? Porque 2 diretores vieram aqui fazendo defesas e confusões também, gente, desinformando. Talvez por isso, quando eu fiz a passagem agora em alguns setores aqui da Justiça do Trabalho, para chamar para a Assembleia, ninguém sabia o que era a PEC 59, ninguém sabia que tinha projetos de lei para carreiras do STF, e não é só do STF, né, do STJ, TST, vai ser todos os tribunais superiores. Porque parece que não é importante informar a categoria e fazer o debate da pauta específica. Todas as categorias de federais que estão compondo o fórum de entidades, tanto estão trabalhando para a pauta geral, que é importante, é necessário, e a gente só vai conquistar com essa unidade de todos os federais, que é a nossa database, né, destacando entre vários pontos ali a nossa database e a política salarial permanente, mas também todas as categorias têm questões relacionadas à gestão, às condições de trabalho. Na última reunião nacional do Fórum, todas as falas, a gente falava em condições de trabalho, né? Isso está pegando. E nós aqui não podemos abrir mão de fazer esse enfrentamento ao STF também. Não é uma greve contra só o STF. Nós vamos fazer greve por um rol de questões que são importantes e fundamentais para nós. Porque tem questões específicas que, se a gente não enfrentar, gente, daqui a pouco não vai mais ter categoria. 1 minuto. Nós vamos, dentro do projeto do STF, que não está sendo enfrentado, a federação, gente, não está sendo recebida. Está sendo tratado por telefone e, assim, ó, mendigando alguma atenção lá. Por quê? Porque não tem mobilização para enfrentar o STF. A categoria parece que está alheia, porque falta informação. Sabe? Nós precisamos... A PEC 59 vai nos tirar da 8.112 para jogar para o STF um estatuto que a gente não sabe o que vai ser. O STF e o CNJ estão promovendo uma reforma administrativa no Judiciário. O próximo cargo a entrar na lista de terceirização, né, a gente já teve auxiliar, já teve informática, que agora está rolando, agente de segurança, é o técnico judiciário. Nós vamos ter uma diminuição drástica de quadro. E isso está sendo operado pelo CNJ já quando não aprova cargos para servidores. Novos cargos para servidores, gente. Essa divisão da categoria com os projetos de carreira própria dos tribunais superiores, em nada vai nos ajudar, em nada, porque os tribunais não estão mais preocupados com a grande massa dos servidores do judiciário. Eles vão terceirizar tudo que dá. Mara. Então, acho uma omissão muito grave aqui.
né, que está dentro dessa política também de desinformação, de desmobilização e de difamação que não ajuda na unidade, na tão falada unidade aqui dentro. E essa direção do sindicato trouxe a direita para se organizar aqui dentro da nossa categoria. E isso é muito sério, porque até hoje a gente nunca enfrentou essa situação. E nós temos uma história quando a gente buscou, lutou e conquistou a unidade com a unificação dos sindicatos. E foi a partir disso que a gente melhorou o salário. Mara, quanto por maior favor. divisão, menos direitos nós vamos ter e menos salário. Sou eu o próximo. Bom, pessoal, eu acho importante, em primeiro lugar, nós nos situarmos qual o momento que nós estamos vivendo hoje. Não podemos deixar que alguma cortina de fumaça ou buscando retirar o foco, esquecer que o momento que nós vivemos hoje é definitivamente diferente daquele, por exemplo, de quando nós fizemos a última greve. De junho de 2013 para cá, é inegável que nós vivemos uma nova realidade no nosso país. Foi no ano passado, com a juventude, que pela primeira vez também em diversas capitais derrotou o aumento de passagem, e segue-se em 2014 com vários exemplos de que a luta conquista. A greve dos rodoviários em Porto Alegre também foi dito a respeito, como eu vi algumas falas aqui, que não dá, ou que é difícil, enfim, tentando desmobilizar aquela categoria que enfrentou prefeitura, TRT, empresários, grande mídia e arrancou um reajuste numa greve histórica, a maior daquela categoria. Os garis do Rio de Janeiro também ouviram que tem um acordo, é uma aventura essa greve. Derrotaram a prefeitura, a Conlurb, o seu sindicato Pelego, reverteram mais de 300 demissões e alcançaram um reajuste de 37%. Portanto, me parece que, de fato, o momento é propício para que nós construamos, sim, uma luta unificada com o conjunto dos federais. O governo sabe bem que essa unidade nos fortalece. Um minuto. Essa unidade foi a unidade que foi responsável por mudar o quadro que indicava um reajuste zero em 2012 e conseguiu conquistar algo para a categoria em um cenário que parecia improvável. Hoje nós sequer partimos do zero na construção dessa unidade. E o governo vai jogar pesado. Começou o informe da Berna aqui, a Surgs, a oferecer questões específicas e demandas específicas para a categoria, buscando fragmentar o movimento. Começa no próprio movimento, buscando distrair, dividir, no próprio judiciário com os projetos, sim, da carreira específica que nós precisamos rechaçar. E vamos apresentar uma moção de repúdio a essas iniciativas que dividem e buscam afastar a categoria do judiciário da unidade com os federais. Esse discurso virá de outras formas. Até quero aproveitar, tem outros sindicatos, a nossa categoria nacional, que tem sofrido com esse mal. Essa discussão a respeito da unidade ou de partir por uma luta específica foi feita na ampliada da FENAJUF. E a posição de demandar a luta por um PL, o 6613, que está fadado ao fracasso no Congresso, foi derrotada na ampliada. E tem sindicatos, como o Sindicato do Rio de Janeiro, dirigido pelo grupo político dos companheiros que estão aqui, da Mara, que mesmo assim encampa uma luta para dividir a nossa categoria. Nós não podemos cair em divisão. É o momento de nos somarmos em unidade entre nós e com o conjunto dos federais. Conclua. Porque só assim nós vamos conseguir alcançar a nossa vitória. Paulo Guadanin.
Eu acho que eu... Não, pessoal, por favor. Eu fico meio... Eu fico meio confuso aqui, porque eu acho que o Cristiano falou algo interessante. Foi rechaçado, né, de se lutar pelo PL, né, lá na plenária da FENAJUF, né? Eu me abstive nessa votação, achava que dava para defender tudo, mas ele esqueceu de falar que foi aprovado, eles aprovaram, né, o companheiro Cristiano, aprovou a maioria lá, aprovou 37%, né, como uma pauta central da nossa luta. Pessoal, cadê no Te Liga os 37%? Pessoal, cadê ali na folha do grupo deles, cadê os 37%? Então, diz que foi derrotado o negócio, mas o que foi aprovado não está sendo defendido, nós não temos campanha salarial, isso me preocupa muito, nós não ter campanha salarial. Mas o que mais me preocupa, pessoal, é outra coisa. O que mais acaba me preocupando, eu gostaria que a preocupação maior fosse só as nossas reivindicações, que não estão claras para a categoria, mas o que acaba me preocupando é que foi colocado aqui, né? Agora eu acabei de descobrir, né, que o STF nunca barrou os nossos projetos, né? O STF nunca fez corte nas nossas planilhas salariais, né? Barbosão aqui, ó, nosso faixa, né? Então, e eu começo a entender por que isso, por que esse silêncio do sindicato. Claro, o Rui diz aqui que quem luta contra a destruição, a explosão da categoria está fazendo distração. O outro colega mais honesto lá fala que, não, mas esse negócio de carreira do STF pode ser bom para a gente. Não tem posição, não aparece no Te Liga. Um minuto. Não aparece aqui no material da agremiação política deles, nem sobre o estatuto do servidor do judiciário, que os colegas do judiciário estadual estão iludidos, não aparece o projeto de lei do STF, do STJ, porque o nosso sindicato não tem posição, não quer lutar. Então, eu acho isso muito preocupante. Mas a gente tem que partir de algum lugar, né? Não podemos só fazer crítica, né? Temos que fazer a proposta, né? E eu queria, primeiramente, nesse sentido, saudar a coragem do Sindijus lá, de Brasília, porque não foi pouca coragem, porque eles fizeram uma nota contra essa divisão, indo contra 800 colegas da base deles. Que sindicato é esse que tem coragem de ir contra uma parte significativa da sua base, né? Ou seja, colocando, inclusive, em risco as eleições do sindicato deles, né? Então, e a partir daí fazer essa saudação, né? Por isso eu acho que a nossa luta central, é sim uma das nossas lutas central, né? Exigir do Barbosa o fim de todas as propostas de carreiras exclusivas no judiciário. Isso é uma reivindicação nossa. E para isso eu proponho que a gente faça as rodadas de assembleia na base para armar a categoria, para lutar contra isso. Isso tem que ir para a nossa pauta de reivindicações. Exigir do Supremo o fim dessa política de destruição da nossa categoria. Logércio. E por último, o Fagner depois. Esse negócio de recuperar a memória é importante. Eu acho muito saudável a iniciativa do sindicato, do Paulinho, de relembrar os 50 anos do golpe. Tem muito a aprender a turma de hoje com os acontecimentos daquela época. Muito a aprender. E queria também, com base nisso, dizer o seguinte: ou eu estou ficando meio desabituado, ou aqui está uma contradição que não existe. No que fortalecer a luta específica dificulta o encaminhamento da luta geral? No quê? Eu acho que o Marizar deve estar surpreso, porque a forma de tu ter uma categoria mais mobilizada para um enfrentamento mais global é sabendo defender também as suas próprias reivindicações.
Esse anteprojeto é para daqui a 1 ano, 2 anos, não é para já. O CNJ vai se manifestar já? Então vocês acham que nas assembleias, se a categoria ficar sabendo, ela não vai querer tomar alguma decisão em relação a isso? No que atrapalha? Eu fico até pensando, Marizá, quer dizer que as retificações específicas de vocês, se surge algo tão dramático, eu te chamo de dramático isso mesmo, porque é real, de separar, e eu que estou aposentado, estão me burlando um direito, hein? Quando eu fiz concurso, não tinha essa separação. Separar agora as carreiras do Supremo e as demais, enfraquece todos os outros movimentos. Porque tu permite isto, e permite nas tuas barbas. Eu duvido que o judiciário do país não se mobilizaria intensamente em relação a esse assunto. Duvido. Não só porque é direito adquirido, por enquanto. Vai burlar no meio do jogo? Vamos dizer que eles fazem uma regra específica para os aposentados deles. Vou pegar para o teu caso. 1 minuto. E eu? Ah, não, depois tu vai lá e pede também. Não, mas não é assim. Se eu vou permitindo que já me tirem um direito aqui, claro que eu vou permitir que me tirem o outro lá. Aliás, foi assim que o Fernando Henrique fez quando demoliu aquele monte de direito, não foi assim? Pois então, no que uma coisa contradiz a outra? Toda a força para as mobilizações, para as 24 horas, tudo mais, e também um esclarecimento urgente na categoria sobre essa proposta de anteprojeto. Acho que tem que ser urgente o sindicato fazer isso. Uma nota clara, explicativa para toda a categoria, dizendo, olha, esse projeto não pode passar. Ele burla direito, tira direitos, também equivocado esses colegas. Vai ser pior para todo mundo. Era isso, muito obrigado. Boa tarde a todos. Essa Assembleia, ela tem um papel simbólico no reinício, melhor dizendo, na retomada da luta dos servidores públicos federais. Não só os servidores federais, mas os servidores do judiciário em específico, que estão se mobilizando na campanha salarial unificada. E é no dia de hoje que a gente vai marcar a retomada da luta pela dignidade salarial, que tem sido atacada em função de anos de congelamento, uma política de arrojo promovida pelo governo Dilma, pelos tribunais superiores, pela cúpula do judiciário, como também falou pelo ministro Joaquim Barbosa, que não respeita, não se faz respeitar, melhor dizendo, em relação à sua autonomia orçamentária, ignora a pauta dos servidores do judiciário federal, que estão amargando há anos uma grave crise salarial, precarização nas condições de trabalho, e a única coisa que ele fez até o momento foi priorizar magistrados, CCs, e agora, mais recentemente, servidores do próprio quadro. Então, colegas, apesar da necessidade, sim, de iniciar uma luta imediata pela retomada da nossa valorização salarial, é preciso, antes disso, a gente ter aqui entre nós o compromisso de todas as forças políticas em construir essa mobilização, em construir essa luta em unidade de servidores federais. A gente já teve experiências mal sucedidas no período recente agora de fazer greves unitárias, greves específicas do servidor judiciário, e não avançamos. Em 2012 acabou sendo um grande aprendizado. Iniciamos uma greve sozinhos, e após ingressar na mobilização unificada dos servidores, após ingressar na greve geral, a gente conseguiu conquistar o último reajuste que nós temos agora, que vai ser pago a última parcela de janeiro de 2015, que pretendemos que seja antecipada. Então fica o aprendizado, colegas. Juntos somos mais fortes. Juntos temos mais condições de vencer a intransigência do governo, o desrespeito e o descaso do Poder Judiciário com o seu próprio quadro de servidores. Podemos não só barrar a política de congelamento salarial que a Dilma está propondo, como podemos barrar também a PEC 59, que vai representar os maiores ataques que os servidores do Judiciário vão ter. Vamos retirar do Estatuto da Lei do Ministério Idoso. Vamos perder direitos que nós nem sabemos quais são ainda. Para além disso, a gente também tem que lutar pelas nossas pautas específicas, jornada de 6 horas para todos os servidores. Temos que incluir, sim, as nossas pautas específicas nessa mobilização, nessa luta unificada. Temos que lutar para a recomposição das perdas inflacionárias, período de 2006 até agora. Temos que lutar pela regulamentação e aplicação da database.
Um direito que está na Constituição desde 88, que até agora não foi regulamentado. Temos que lutar pela negociação coletiva, com respeito ao direito de greve, para que servidores possam receber reajuste sem que necessariamente tenham que ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos em reajuste e ter que entrar em greve para conseguir recuperar as perdas inflacionárias. Tempo. Então, para concluir, colegas, eu faço um chamado a todas as forças políticas que aqui estão presentes a formar uma grande delegação para participar dessa reunião ampliada e garantir que no dia 19 recomece a nossa luta por valorização salarial. Saiamos todos aqui com compromisso de construir essa greve. Chamar a greve para depois da Copa, perto das eleições, é ajudar o governo a nos derrotar. Então eu faço aqui um chamado a todas as forças políticas. Vamos construir uma grande unidade para voltar a vencer. Vamos à vitória, colegas. Bom, pessoal, não há mais inscritos, então passamos às deliberações. Bom, tem uma assembleia na rua, tá bom. Fagner está apresentando aqui uma moção de repúdio. Repudiamos todas as propostas de fragmentação de nossa carreira, especialmente as iniciativas para a criação das carreiras específicas no STF, CNJ, STJ e demais tribunais superiores. Isso. Tá. Pode ser no momento da moção? Tá. Sim, não, ela vai... daí ele vai ler, aí a gente passa a discutir ela, não há problema. Bom, vamos votar por partes, então. A proposta que foi apresentada pela direção, não identifiquei nas intervenções nenhuma diferente dela. Foi a proposta também aprovada na parte da manhã, no Conselho Geral, por unanimidade. Prevê a paralisação de 24 horas no dia 19, respeitadas as deliberações das assembleias de base, com realização de ato público em frente à Justiça Federal na mesma data, e Assembleia Estadual para avaliação do cenário. Que pode ser, também não acho que seja, assim, fundamental, mas eu acho que seria importante. E, sim, tenho certeza. E envio de caravana a Brasília no dia 19. As delegações que vão para a ampliada do dia 20 podem, todos os delegados, se quiserem, tantos quantos quiserem, irem no dia 19 para a participação do ato conjunto dos servidores públicos federais naquela capital. Além disso, também, a construção da mobilização nos locais de trabalho pela direção e comissões de mobilização que foram formadas nas assembleias de base. Segunda, terça e quarta. Esclarecimento, sim. Não, eu mencionei 10, até 10, que são os delegados. Tipo, se todos os delegados quiserem ir, podem ir. Se alguém não quiser ir só no dia 20. Não. A proposta não é essa. Tá, não, tá esclarecido. Não, pois é, mas foi isso que foi votado no Conselho Geral de manhã. Por unanimidade. Sim. Tá bem. Só um pouquinho, tá. Tu quer apresentar proposta diferente em relação à caravana? Primeira quinzena de abril, calendário da... Não, tem categorias que vão entrar antes. O indicativo da FASUBRA é 17 de março. Os companheiros da Condicef vão fazer uma plenária no dia 20 para avaliar em primeira quinzena de abril. Que vai, sim, vai ser avaliado na ampliada do dia 20. Então vamos por partes. Tem, por enquanto, uma contrariedade só com relação à delegação. Isso. Então, primeiro, vamos a voto. Não houve proposta diferente. Paralisação de 24 horas no dia 19 de março, observadas as deliberações específicas de cada Assembleia de Base. Com ato público em frente à Justiça Federal. Votar junto. Só um pouquinho. Não.
Esse é o encaminhamento da Assembleia, depois a formalização é outra coisa. Tá bom? Então vamos votar primeiro a paralisação, depois o ato, então. Paralisação de 24 horas no dia 19, respeitadas as deliberações das assembleias de base. Aqueles que concordem, por favor, levantem o seu crachá. Ok, podem baixar. Contrários? Abstenções? Com 3 abstenções, 5 abstenções e 1 declaração de voto. 2 declarações de voto. Está aprovada a paralisação no dia 19. Então. Elisete tem 1 minuto. Depois o Loguercio tem 1 minuto. Pessoal, não acabou ainda. Tem bastante coisa para a gente discutir. Bom, diante de tudo que foi colocado aqui, né, nós podemos dizer que a nossa vida funcional virou terra arrasada, né? Então, eu acho que no dia 19, a gente tem que efetivamente fazer uma paralisação de 24 horas. Tem que chamar os colegas para uma paralisação de 24 horas. A gente sabe da dificuldade. Nós, em Novo Hamburgo, que temos uma tradição que o pessoal lá é bem consciente, vem e sempre vem para a greve. A gente fez uma assembleia, tinha muitos colegas em dúvida que não sabiam se aprovavam a paralisação ou não, se vinham para a paralisação ou não. Mas, diante de tudo que está sendo colocado, nós precisamos chamar os nossos colegas, sim, para esse ato em Porto Alegre e para uma paralisação de 24 horas. Tentar demover aquelas subseções que, inclusive, já aprovaram lá 2 horas, para que venham para o ato em Porto Alegre, para que se organizem para parar as 24 horas. Porque eu, sinceramente, não vejo o que a gente pode fazer diante de tudo que está acontecendo, né? Acho que é isso aí. Ok, obrigado. Loguercio tem 1 minuto também. Pessoal, pedir só para a gente cuidar as conversas, pelo menos quem quiser conversar pode sair ali, para a gente poder ouvir o colega. Será que eu sou contra essa greve? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre me sinto mal quando se vota greve mesmo, porque aposentado fazer greve é mais difícil, né? Então, um dia você me explica como é que se deve votar. Eu estou convicto que a decisão está tomada e é correta. A abstenção é só porque eu sou aposentado e não me sinto no direito de... Então continua a abstenção. Tá bom, obrigado, Loguercio. Então tá, pessoal, vamos seguindo então com as deliberações. A outra proposta é que no dia 19 seja realizado um ato público em frente à Justiça Federal com a Assembleia de Avaliação do Cenário. Pouco tempo, já sei. Sim. Sim. Não, eu entendo. Eu acho que, talvez dar o caráter de assembleia seja... Pode ser, tem acordo. Então tá, aqueles que concordam com a realização de um ato público em frente à Justiça Federal no dia 19, por favor, levantem o seu crachá. Ok, pessoal, obrigado. Pode baixar. Contrários? Abstenções? Com 1 abstenção, aprovada também a realização do ato público na Justiça Federal. Vamos adiante. A outra proposta é que seja colocada a possibilidade... Uma possibilidade de caravana de até 10 pessoas, observada a delegação, todos os delegados. Paulo Rosa apresenta uma proposta diferente de uma caravana de 30 pessoas no dia 19. Sim. Não, vai haver defesa. Tá bom. Então tá.
A proposta das 10 pessoas foi aprovada no Conselho Geral na parte da manhã. Paulo Rosa não participou do Conselho Geral, enfim, tem todo o direito de apresentar a sua diferença. Tem 6, pode ser 2 minutos ali. Então tá, o colega tem 3 minutos para defender a sua proposta. Boa tarde, colegas. Apresentei essa proposta. Nós estamos iniciando um movimento muito forte na busca pela revisão salarial. Temos um ato em Brasília, na qual todos os sindicatos estão presentes. Um ato ao qual temos que dar uma demonstração de força. E demonstração de força se faz com uma grande delegação, como historicamente se fez nesse sindicato. Num passado recente, quando a direção anterior propunha 10, a atual direção propunha 30. Hoje eu venho propor 30, porque é importante a participação da categoria lá em Brasília. É importante a participação do judiciário lá em Brasília. E não há por que mudar o método. Sempre levamos grande delegação e a minha proposta é essa. Apesar do Conselho ter discutido, eu não sei de quem veio a proposta de 10 pessoas do Conselho, mas não é real. Essa categoria tem quase 5 mil sindicalizados. E levar 10 pessoas, sendo que, na verdade, são 5, e os outros vão para uma outra atividade. Então, seriam 30 pessoas. Seriam os 10 delegados e mais 20 companheiros da categoria que vão para o ato para reforçar e dar a visibilidade necessária. A demonstração de força para o governo entender que os servidores vão para a rua, sim, na busca da revisão salarial. É por isso que apresento a proposta e peço que votem nessa proposta, que é importante para a categoria estar presente, mais gente poderá participar, envolvendo muito mais cabeças a pensar na construção de uma greve que, com certeza, pode nos levar a uma vitória. Então fica a proposta aqui, espero que votem nela, que é importante a participação de mais gente e não somente 10. Bom, pessoal, a proposta que havia sido aprovada no Conselho Geral pela manhã, sem nenhuma divergência ou abstenção, foi do envio de caravana de 10 pessoas. Quem dos colegas quer defender a proposta? Não, ele já defendeu. Não, essa já reforçar a proposta. Tá bom. Não, há contrariedade. Vocês não vão defender? Vão defender? Vão mudar ou vão permanecer? Para manter as 10? Defendo. Não, pessoal, eu faço a defesa, se ninguém mais se coloca à disposição, não é problema. A proposta de envio de 10 pessoas é basicamente pela funcionalidade da realização da ampliada no dia seguinte. Né, no outro ato público realizado em Brasília no dia 5 de fevereiro, que foi o lançamento da campanha salarial, nós fomos, sequer todos os sindicatos da federação enviaram delegação. Nós somos um dos que mais enviou, exceto aqueles como Goiás, que estava próximo. Né, sem falar nas outras atividades de mobilização que nós realizamos no ano passado, destacaria o dia 3 de outubro, que foi o maior ato do Brasil no Judiciário Federal disparado. Né, nós colocamos 400 pessoas na rua em Porto Alegre. Então eu acho que nós temos todas as condições de chegar a um patamar ainda maior de mobilização, para que, e quando houver greve, possamos enviar ainda mais gente nas caravanas a Brasília. Acho que para esse momento, não tenho desacordo, não é a questão de mobilização, mas acho que está de bom tamanho a proposta de 10, de acordo com a ampliada do dia seguinte, né, que é o que foi aprovado no Conselho Geral. Só por isso a manutenção da proposta.